Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 16. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-lhes Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Guarde isso aqui ao seu coração. É-me dado todo o poder no céu e na terra. E Jesus continuou: Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém? Nosso Senhor, Ele se faz presente no meio de nós nessa noite. Ele se faz presente no meio da igreja, com todo o poder, com toda a autoridade que a Ele foi dado, foi conquistado na cruz do Calvário. E nessa noite, crendo na palavra do Senhor, nós vamos orar. Crendo nessa palavra que veio ao nosso coração, nós vamos nessa noite colocar diante do Senhor as nossas vidas, as nossas necessidades. Eu tenho aqui também algumas intercessões que durante essa oração nós vamos realizar em favor de algumas pessoas, em favor da irmã Kelly de Assis Andrade. Vamos orar também em favor de João Andrade de Souza, Adenide Andrade de Souza. Pede oração, à igreja nessa noite, a cada um de nós. Então nós vamos iniciar esse culto em oração, nesse momento, diante da palavra do Senhor, que falou no nosso coração, daquilo que Jesus declarou antes da sua ascensão aos céus. Ele declarou: todo o poder me foi dado, nos céus e na terra, toda a autoridade. Cremos nessa noite, Pai, na Tua palavra. Cremos nessa noite que o Senhor é fiel à Tua palavra, à Tua promessa, onde o Senhor declara que estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Nós, como igreja do Senhor, nessa noite, nós oramos, nós intercedemos, porque cremos, ó Deus, no poder da Tua palavra. Cremos que o Senhor está no meio de nós, que o Senhor continua realizando milagres e maravilhas. E nessa noite, crendo na Tua palavra, colocamos diante do Senhor as nossas intercessões. Ó Deus, neste momento, vai visitando, ó Pai, esses irmãos que pediram oração aqui, ó Deus, que colocaram seus nomes, ó Pai, de familiares que talvez estão em hospitais, estão enfermos nesse momento, em seus lares. Nós pedimos ao Senhor nesta hora: visita essas pessoas com poder e autoridade. Repreendo, ó Deus, nessa noite todo espírito de enfermidade. E a Tua igreja, Senhor, está diante de Ti nessa noite. A Tua igreja vem Te adorar nessa noite. A Tua igreja vem glorificar o Teu nome nessa noite. A Tua igreja vem nessa noite crendo nas Tuas promessas, que o Senhor se faz presente no meio de nós. Então, neste momento, que cada coração sinta a presença do Espírito Santo neste lugar, nessa noite. Que cada crente seja renovado, que cada crente seja fortalecido, que cada crente, ó Deus, tenha as suas orações atendidas nessa noite, para louvor e glória do Teu nome. Assim sendo, ó Senhor, nós colocamos diante de Ti este culto, porque cremos no poder da Tua palavra. Cremos que o Senhor está no meio de nós, que o Senhor está conosco, que não temos que temer nada. O Senhor está no meio da Tua igreja, para dar vitória à Tua igreja, para abençoar cada um que aqui entrou nessa noite, que não vai sair
sair daqui da mesma forma, mas sairá daqui abençoado para a glória do teu nome. Aplauda o Senhor nessa noite e glorifica Ele. Aleluia. Irmãos, abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo número 13. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo número 13. No versículo 1 até o versículo número 7. João, capítulo 13, versículo 1 até o versículo número 7. Essa é a palavra que Deus tem nos dado para essa noite, para nós transmitirmos para os nossos irmãos. Podemos ler, irmãos? Você que está sem livro pode ler aqui à nossa direita. Diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: o que eu faço, não sabeis tu agora, mas tu o saberás depois. Amém? Somente esse versículo. Pode se sentar, irmão. Quando nós estamos falando de ceia, meus irmãos, nós falamos do sacrifício que Jesus fez por nossos pecados, que nos dá essa oportunidade de estar na sua presença, na sua mesa. É um símbolo de comunhão, de amor. O capítulo 13 de João até o capítulo 17 são as últimas palavras de Jesus antes da crucificação, antes de passar pela via cruz. E ali Jesus já começa, meus irmãos, a trazer uma mensagem para despertar aos discípulos numa visão mais profunda. Esses ensinamentos que Jesus estava ministrando aqui, como Jesus disse aqui no versículo de número 5, ou seja, no versículo número 7, na hora que Jesus proferiu essas palavras, eles não entenderam, mas depois eles vinham entender. Por quê? Para nós entendermos isso aqui, irmãos, nós temos que entender que isso aqui está em consonância com Lucas, capítulo 22, versículo 7 até o versículo 23. Agora o Senhor Jesus chamou Pedro e João, mandou que eles entrassem na cidade, seguisse um homem carregando um cântaro de água, fosse até onde aquele homem entrasse, que eles encontraram um grande cenáculo imobiliado, e eles então iam chegar para o dono da casa e dizer que o mestre precisava daquela casa para fazer os preparativos da Páscoa com os seus discípulos. E assim foi feito. É uma questão cultural que o homem não carregava cântaro de água, era algo específico naquele dia, mas era um sinal. E se Jesus fala assim: olha, vocês vão entrar na cidade e seguir uma pessoa carregando cântaro de água, eles iam ficar perdidos, porque isso era algo rotineiro, algo que muitas pessoas faziam. Mas Jesus não deixa ninguém enganado. Eu quero que você entenda isso. O que Deus fala, meu irmão, se for Deus que está te falando, Ele vai confirmar no seu coração, e vai falar de uma forma específica, clara, e não vai deixar você em dúvida. Então Jesus já falou o que ia acontecer, e assim aconteceu.
Quando chegou lá, eles entraram para dentro daquele cenáculo, e eles então começam a fazer os preparativos da Páscoa, comer a ceia. Jesus ali institui a ceia, né? A nova aliança com os seus discípulos. Mas, antes de fazer isso, Jesus pega aquela toalha, ele se cinge, e ele faz algo, meus irmãos, que os discípulos ficam meio espantados naquele momento. Ele começa a lavar os pés dos discípulos, e muitos ali não entenderam o que estava acontecendo naquele momento. Pedro, quando viu Jesus fazendo isso, falou: Senhor, tu vai lavar os pés a mim? Ele ficou espantado, porque isso era um serviço de escravo. Nas casas da antiguidade, quando chegava alguém depois de percorrer vários quilômetros naquelas terras batidas, tinha lá um hóspede para lavar os pés das pessoas que chegavam, dos viajantes que chegavam. Isso era na entrada. Mas Jesus já não faz isso na entrada, mas depois. A gente fica pensando, será que eles ficaram um pouco envergonhados? Porque ninguém teve essa disponibilidade de fazer isso. Era algo costumeiro. Ele já estava andando muito tempo. Ninguém lembrou de lavar os pés uns dos outros, ninguém teve essa disposição de lavar os pés uns dos outros. Agora Jesus, que era o mestre, Senhor, faz isso, desce, meus irmãos, ou seja, há uma posição de baixeza para dar um exemplo para os seus discípulos. Na hora eles não entendem isso, mas agora eu quero falar uma coisa para vocês refletirem. Jesus não deixou dúvida com relação ao seu amor para com eles, o seu amor incondicional, ilimitado, incircunstancial. A palavra de Deus nos diz, no versículo 1, que Jesus havia amado os seus e amou até o fim. Ou seja, não foi um amor que acabou durante o tempo. Aqui já estava aproximando, meus irmãos, os 3 anos de ministério terreno de Jesus. No outro dia, Jesus já passou pelo processo da crucificação. Mas o amor foi até o final. Tudo isso trouxe um impacto na vida dos discípulos. E outra coisa, quem eram esses discípulos, irmãos? Era um traidor, era uma pessoa que ia negar Jesus, e eram os demais que iam fazer o quê? Ia abandonar Cristo na hora que a situação apertasse. O que eu vejo aqui é que eles não se conheciam em determinada situação. É o que acontece hoje. Oxalá que eu e você sejamos fiel a Deus, independente do que nós passamos. Nós temos visto hoje, irmãos, pessoas que é fiel a Deus, pessoas que estão na igreja há muito tempo, mas na hora que ele perde um emprego, ele já começa a querer deixar de servir a Deus. Na hora que alguém da sua família morre, ele deixa de servir a Deus. Nós temos que entender, meu irmão, que na vida nós vamos passar por dificuldade, mas nós não podemos julgar a nossa salvação fora, ou abandonar o barco por causa das circunstâncias da vida. E esse era o propósito de Jesus com essa mensagem, trazer uma estrutura para eles. Porque uma coisa, meus irmãos, é importante nós entendemos hoje, mas que os discípulos naquele momento não compreenderam. Jesus ali estava de forma física, pessoal com cada um deles, ou seja, de forma corpórea. Eles poderiam pegar em Jesus, poderiam pegar na mão de Jesus, poderiam dar um beijo em Jesus, poderiam sentir Jesus, mas Jesus sabia que ele tinha vindo de Deus e que ele ia para Deus, que esse momento que está com ele de forma física, pessoal, ia acabar. E agora ele está o que, irmãos? De uma forma espiritual. Jesus estava saindo do âmbito físico e indo para o âmbito espiritual, a qual ia ter que trazer para eles uma nova mentalidade, um novo comportamento, para que eles mantessem essa comunhão com Jesus. Hoje eu e você temos um grande privilégio. Nós temos o Espírito Santo dentro do nosso coração. Nós temos o Espírito Santo dentro do nosso coração. Amém ou não tem? Amém. Eu posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. O Espírito Santo está conosco, nos ajudando, irmãos. Mas Jesus, eles ali não sabiam disso ainda, porque Jesus declarou que o Espírito Santo ia vir no capítulo 16. No capítulo 15, Jesus já fala sobre como é que eles iam frutificar. Jesus diz: eu sou a videira, meu pai é o lavrador, e vós as varas. Todo aquele que está em mim, esse dá fruto. Se vocês estiverem em mim, a minha palavra em vós, vocês vão dar fruto. Então Jesus já está falando sobre frutificação. No capítulo 14, Jesus fala que vai para o céu, preparar lugar, depois vai voltar para estar junto com eles,
para levar eles para estar com Cristo. Então Jesus foi, e no capítulo 17, Jesus faz a oração sacerdotal, ora por eles e por nós hoje que estamos aqui. Jesus faz uma oração que transcende tempo e espaço, porque é todos aqueles que converterem até o arrebatamento da igreja estão debaixo dessa oração sacerdotal de Cristo. Mas na hora que Jesus fala essas coisas, essas informações, eles não entendem isso. Jesus fala lá que um ia trair, Jesus, aí Pedro fala, no final do capítulo 13, todos podem escandalizar, todos podem te abandonar, mas eu não vou te abandonar. Ou seja, Pedro não se conhecia em determinada situação. Da mesma forma, irmãos, mas Jesus amou eles mesmo assim. Jesus amou Judas, que traiu ele. Jesus amou Pedro, que negou ele 3 vezes. Jesus amou os discípulos, que abandonou ele. Sabe por quê? Deus conhece as nossas estruturas. Na hora eles não compreenderam isso, mas depois eles iam compreender, porque o símbolo de lavar os pés não tem só uma questão cultural ali não, irmãos, tem uma questão também espiritual. Ou seja, depois que ele saísse do âmbito material e fosse para, ou seja, Jesus fosse transferir o reino para subisse para Deus, eles iam ter que precisar sempre ser lavados, purificados por Cristo. Por isso Jesus fala com Pedro ali, né? Pedro fala, Senhor, depois que Pedro falou com ele assim, olha, você vai lavar o pé a mim? De maneira nenhuma você vai lavar a mim. E Jesus disse, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro disse, Senhor, não só o pé, mas a cabeça, um pouco tudo. Aí Jesus fala, olha, não tem necessidade de lavar a não ser os pés. Ou seja, o corpo já está tudo limpo, né? Então, quando Jesus morre na cruz, irmão, ele cumpre o propósito de Deus de nos resgatar, a redenção humana. Só que tem uma coisa, nós ainda continuamos a nossa natureza pecadora, nós ainda temos necessidades espirituais, nós ainda pecamos contra Deus, pecamos por palavras, por atitude, por obra, por negligência, pecamos. Por isso que nós precisamos ser lavados constantemente ou diariamente pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo do Senhor. Nós precisamos ser confrontados. Nós vivemos uma época, meus irmãos, que essa palavra é muito pertinente, porque tem muitas pessoas religiosas, frequentadores de igreja, que não sabem o que é o perdão de Deus, que acham que o amor de Deus independe do seu pecado, que ele pratica 24 horas por dia, desagrada ao Senhor. Então aqui Jesus já mostra que ele ama os seres humanos, mas não ama o pecado que os seres humanos praticam. É necessário ser purificado dos pecados para estar em comunhão com Deus, porque Jesus não chamou, irmãos, pessoas para só ser frequentador da sua casa. Jesus quer ter um relacionamento íntimo com cada um de nós. Jesus quer que você sente a presença dele. No momento que você estiver triste, ele quer que você sente, aleluia, o cuidado dele na sua vida, a unção dele na sua vida, te fortalecendo, pegando as suas lágrimas, enxugando as suas lágrimas. No momento das incertezas, Jesus quer que você tenha a convicção que o Espírito Santo vai levar as suas orações até a Deus, porque tem hora, meu irmão e minha irmã que está aqui nessa noite, nós passamos por dificuldade, ficamos muitas das vezes até sem condição de orar pelos problemas que nós estamos enfrentando, pensamos até que não somos crentes. É nesse momento que nós somos vulneráveis às investidas de Satanás, porque o inimigo começa a colocar dúvida, o inimigo começa a lançar flecha, mas neste momento o Emanuel que está conosco fala com cada um de nós. O meu Espírito leva a tua intercessão até a presença do Pai, e lá você encontra força, lá você encontra renovação, lá você encontra estrutura para passar por essa circunstância que você está vivenciando. Bendito é o nome do Senhor. Então ele chama-nos para um compromisso mais afinado com ele. Na hora eles não compreenderam isso. Judas, ele se matou, irmãos. Primeiro que ele não teve humildade. É lógico que estava isso escrito nos Salmos, mas se ele arrependesse, o Senhor estava disposto a perdoá-lo. Eu não acredito na doutrina fatalista. Deus sabe quem vai se perder, quem sabe se salvar. Mas uma coisa é certa, Deus dá a todos a oportunidade. Judas, no momento que ele refletiu daquela atitude que ele fez, que ele traiu o sangue inocente, era o momento que ele teve para arrepender e para tentar
mudar o seu comportamento. Pedro já aproveitou a oportunidade, porque Pedro reconheceu isso na hora que o galo canta, que Jesus já tinha olhado para ele, na hora que os soldados estavam caminhando com Jesus para a crucificação. Pedro ora, o galo canta, ele vê aquilo que ele vê, ele sente aquilo, e ele vê o tanto que ele é fraco, o tanto que ele precisava da ajuda de Deus. Mas só que depois, irmãos, isso serve para ajudar o seu ministério. Eu quero que você entenda aqui hoje, irmão, eu não estou pregando para balizar pecado de ninguém, mas o fracasso que você passa muitas das vezes, isso serve para te ensinar alguma coisa. Primeiro, que você não é forte o suficiente, que você não é tão grande como você pensa, que tem muita gente arrogante, tem muita gente autossuficiente. No mundo que nós vivemos hoje, tem muita gente caindo no cavalo que é autossuficiente, pensa que não precisa de Deus, pensa que esse negócio de ser crente, buscar a comunhão com Deus, isso é coisa de pessoa fraca. Mas, meu irmão, isso é Deus que determinou. O ser humano tem um vazio muito grande dentro de si, quando isso não é preenchido pelo Espírito Santo de Deus, porque Deus nos criou para ter um relacionamento com Ele. Isso foi Deus no início. É por isso que você vê hoje, muitas das vezes, pessoas que têm dinheiro, pessoas que têm posição social, tem tudo atolado na droga, pessoas que não dormem de noite, pessoas com depressão. E na nossa visão era para ter uma vida tranquila, pessoa que mora em mansão, tem piscina, tem academia, fica fazendo tanta coisa e é triste. Por que isso está acontecendo com essa pessoa? É porque está faltando algo, irmão, primordial, que os bens materiais não suprem, que é a presença de Deus. A presença de Deus. A presença de Deus, irmãos, ela nos alegra. A presença de Deus é tudo que eu preciso, é tudo que você precisa. Por isso que é importante você ter a presença de Deus na sua vida. E o Senhor Jesus, nesse momento, está dizendo isso. Agora, meus queridos, presta atenção, eles iam ter que ter um relacionamento mais afinado com Jesus, eles iam ter que aprender a lidar com as suas necessidades espirituais, a ler a palavra, ou seja, eles também iam aprender uma coisa, que eles precisavam ajudar um ao outro. Eles iam ter que pregar o Evangelho para as pessoas, eles iam ter que ter um relacionamento com Deus, que ia dar a eles a oportunidade de ter uma experiência com Deus, e ainda ajudar as pessoas que estão perdidas, e ajudar aqueles que estão dentro da igreja, que precisam de Jesus. Então eu quero que você entenda uma coisa, irmãos, nós temos que ficar dentro da palavra, porque nós temos uma missão. Se nós olharmos para o que Jesus fez por nós, o que Ele passou naquela cruz, eu vou ficar alegre, mas para quê? Será que é para mim ficar só de boca aberta dentro da igreja, recebendo, comendo maná, comendo as coisas maravilhosas, e sair lá para fora, e nada disso vai refletir na vida das pessoas que estão lá fora? Nada disso vai refletir na vida dos pecadores? Nada disso vai refletir dentro da minha família? Eu quero que você entenda que isso tem que refletir lá fora. E é isso que os discípulos não compreendiam. Sabe por quê? Jesus estava dando tudo para eles, não oravam, né? E o Senhor falou: olha, vai chegar aqui que vocês vão ter que orar. Os discípulos de João estão jejuando, né? Enquanto o esposo está com vocês, vocês não precisam jejuar, vocês não precisam orar, mas tem uma coisa: o esposo vai ser tirado. Aí vocês vão ter que jejuar, vocês vão ter que orar. Por quê? Porque agora eles iam lidar com muitas coisas, e eles iam ser protagonistas, não ia ser mais coadjuvante. É muito bom, irmãos, quando o filho está debaixo da asa do pai, da asa da mãe, né? Que ele não tem responsabilidade, que ele só abre a geladeira, lá está tudo lá, tem iogurte, né? Tem os docinhos que ele gosta, tem água gelada, tem refrigerante, é muito bom. Ele não sabe nem quanto custa, só chega lá e abre e vai pegando, né? Mas vai chegar um dia que isso vai acabar, que ele vai ter que fazer isso da sua própria responsabilidade. Ele vai ter que saber quanto que custa aquela coisa ali. Aí ele fala assim: nossa Deus, meu pai e a minha mãe cuidou muito de mim e eu não dei valor. Porque na hora que ele sentir na pele os reflexos disso, é que ele vai saber o que é estar na frente da batalha. Os discípulos até então, meu irmão, estavam debaixo de Jesus. Tinha fome, Jesus multiplicava pão. Estava doente, Jesus curava. Estava triste, Jesus trazia uma mensagem que alegrava o coração deles, né? Via pessoas endemoniadas, Jesus libertava. Mas agora eles iam ter que orar para os enfermos, eles iam ter que pregar a palavra, eles iam ter que enfrentar o demônio cara a cara, ia ter que honrar o nome de Jesus. Ou seja, eles iam ser protagonista espiritual da obra de Deus. Mas para isso, eles iam ter que estar em comunhão com Cristo, eles iam ter que enfrentar a dificuldade.
Então Jesus estava adiantando para eles: olha, o que eu estou fazendo aqui, vocês não vão entender isso. E outra coisa, eles não poderiam deixar a arrogância subir no coração deles, porque aqui não está escrito isso não, mas se você for ler em Lucas, você vai ver que para baixo um pouco, né? Os discípulos começam a perguntar quem era o maior entre eles, quem é o maior entre nós. Aí Jesus pegou uma criança e falou assim: olha, está aqui quem é o maior, quem quer ser grande tem que servir, tem que servir. Eu sou mestre, vocês dizem que eu sou mestre do Senhor, eu sou mesmo, e eu vos dei exemplo. Então aquele que quer ser líder tem que servir. Então Jesus começou a falar, irmão, sobre a humildade, a prestação do serviço. E outra coisa que eles aprenderam ali também, sabe o que eles aprenderam? Eles aprenderam uma coisa importante, irmãos, que é, ou seja, abrir mão da sua vontade, abrir mão da sua vontade. Ou seja, eles iam ter que ter disponibilidade de servir, eles iam ter que aprender o que é um amor sacrificial, um amor sem interesse. Nós sabemos, os irmãos que já estudaram aqui sabem que existem 4 palavras no grego para a palavra amor, e a que mais está em consonância com a Bíblia, eu não vou entrar nas outras, porque não é viável a mensagem, é o amor ágape, é o amor sem interesse próprio, é o amor que quer ver o bem do outro. Foi por isso que Jesus fez aquilo. Jesus lavou os pés deles, não para querer aparecer, mas para dar um exemplo para eles de servir ao outro, um amor sacrificial. Eu quero dizer para você, meu irmão, que tem hora que você vai ter que fazer um sacrifício para ver pessoas na presença de Deus. Você vai ter que fazer um sacrifício dentro da sua casa para ver as pessoas na presença de Deus. Hoje as pessoas não querem tolerar nada, mas eu quero que você entenda uma coisa: o ensinamento de Cristo vai de encontro ao ensinamento do mundo. No ensinamento do mundo, ninguém tem que tolerar desaforo para casa. No ensinamento do mundo, o seu direito tem que ser garantido. Mas tem hora, meu irmão, que no ensinamento de Deus, você vai ter que perder o seu direito, você vai ter que se humilhar. Sabe para quê? Não é porque você está com medo, não, é porque você não quer trazer prejuízo para a obra de Deus. Você vai ter que saber o que é pedir perdão para alguém, você vai ter que saber o que é fazer algo para uma pessoa que não merece, né? Nesse reflexo você vai ver o que Jesus fez por nós, porque é nessa hora que você vai ver o que os discípulos fizeram com Jesus. Quando você tem um amigo que te trai, quando você tem uma pessoa que traz sua confiança, que aquela pessoa é tudo para você, é uma pessoa muito maravilhosa, e de repente essa pessoa traz sua confiança, você fica batido, fica triste, fica mesmo. Mas foi isso que Judas fez com Jesus. Foi isso que Judas fez com Jesus. Então, meu irmão, Jesus não quer nada de mim, de você, que Ele não deu exemplo para nós. Que Ele não deu exemplo para nós. Eu quero que você entenda isso aqui hoje. Amém? Tem hora que nós vamos ter que abrir mão do nosso direito para agradar a Deus. Tem hora que as nossas vontades vão ter que ficar em segundo plano. É totalmente o contrário, né? Porque hoje tem muita gente que quer só ser servido. Tem muita gente hoje que quer ouvir algo totalmente que vai de acordo com a sua vontade. Meu irmão, o Evangelho não é isso. Essa não é a mensagem de Cristo. A mensagem de Cristo, muitas das vezes, ela não confronta o nosso modo de pensar, ela confronta o nosso modo de agir. Mas tem uma coisa: andar na vontade de Deus é maravilhoso. Amém? Andar em comunhão com Deus é maravilhoso. E Pedro aprendeu isso, sabe quando? Depois que ele escreveu a sua epístola, no capítulo 1 de 1 Pedro, no versículo 13 em diante, Pedro fala sobre a santificação. Ele fala sobre o que Jesus fez, e ele começa a mostrar, irmãos, o valor que uma alma tem para Cristo. Fala assim: olha, não foi com prata, não foi com ouro, não foi com coisas perecíveis dessa terra que vocês foi comprado da vossa vã maneira de viver, mas foi com o precioso sangue de Jesus, um sangue limpo, um sangue imaculado, aleluia. Mas esse sangue dá a vocês o quê? Uma nova mentalidade, uma nova maneira de andar, uma nova maneira de enxergar. Então, revista-se de Cristo. Pedro começa a entender isso. Mas na hora que Jesus pregou isso aqui, irmão, você não entendeu. Eu quero encerrar a mensagem, mas enfatizar aqui algo importante nessa noite. Eu quero só entregar aquilo que Deus deu para nós aqui hoje. Meu irmão, Deus nos ama. Amém? Quando eu falo que Deus nos ama, independente do que você está passando, você está desempregado, Deus te ama. Você está doente, Deus te ama. Você está passando por luta, Deus te ama.
independente da sua situação. Nós vivemos uma época hoje que esse amor de Cristo confronta a atualidade, porque as pessoas hoje, meu irmão, estão muito ligadas à situação. É seu amigo mediante situação. Depois que você cai em dificuldade, todo mundo te abandona, mas Jesus jamais te abandona. Por quê? Porque Ele é um amigo de todas as horas, o amigo de todos os momentos. Então, os discípulos não tiveram dúvida disso. Você não pode ter dúvida disso. O Senhor te ama. Este amor de Deus, Ele te confronta, Ele te constrange a ser melhor como pessoa. E outra coisa importante que nós temos que aprender com essa mensagem, meu irmão: quanto tempo você tem que servir a Deus? Cada um tem assim o seu tempo aqui. Uns têm 10 anos, outros têm 5 anos, outros têm, né? Assim vai. Outros estão chegando agora, mas não tem problema, meu irmão. Todo mundo que está na presença de Deus tem que aprender algo. Você precisa do perdão de Deus na sua vida. Você precisa do perdão de Deus. Com essa mensagem nós aprendemos aqui, irmãos, que a gente fala, tem hora. Não é para você abandonar o barco, né? Não é para você, não, cair, fiz algo que desagradou a Deus, eu vou abandonar o barco, vou largar a igreja, eu vou voltar para o mundo. Não, essa é a vontade do diabo, essa é a vontade do adversário da nossa alma, que você esquece o que Jesus fez. Ele quer anular tudo que Jesus fez na sua vida. Mas entenda uma coisa, meu irmão: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Alcança misericórdia. Vocês já viram como é que nós estamos tendo dificuldade hoje de pedir perdão a alguém? Vocês já viram? Porque hoje tem os ensinos triunfalistas que esse negócio de pedir perdão a Deus acabou. Acabou. Não tem nada que pedir perdão a ninguém mais não. Você pode colocar Deus na parede, você pode decretar e Deus vai ter que fazer o que você quer. Mentira. Isso não está em consonância com a Bíblia. Nós temos que pedir a Deus perdão pelos nossos pecados, meu irmão. Sabe por quê? Nós pecamos, nós falhamos com Deus. Mas uma coisa é certa: o Senhor tem a água que eu preciso para me tornar limpo na sua presença. O Senhor tem a água que você precisa para andar na presença dEle. Eu não sei como é que você está. Nós estamos chegando no final de 2022. Como você está na presença de Deus? Mas uma coisa é certa: você pode consertar até o final do ano. Pastor, eu não tomei ceia esse ano. Aconteceu tanta coisa que eu não tomei ceia. Mas é hora de você voltar para a comunhão. É hora de você voltar para a mesa do Senhor, porque Ele quer te receber na sua mesa. Ele tem a água para te purificar. Ele tem a oportunidade que você precisa para estar novamente na presença dEle. Não deixe o inimigo roubar essa oportunidade. É hoje. Não deixe para amanhã. Não deixe para o último culto do final do ano. Não. Faça um compromisso com Deus hoje. Já conserta seu altar hoje. Tira tudo aquilo que não agrada a Deus, e o Senhor vai renovar o seu altar, vai renovar a sua alegria, vai renovar a sua aliança, vai renovar o seu compromisso, e vai receber o seu sacrifício como incenso suave até a sua presença. Mas não tem essa dificuldade de pedir a Deus perdão. Entenda também, meu irmão, vamos tomar cuidado hoje. Tomar cuidado com aqueles que estão fracos, com aqueles que precisam da nossa ajuda. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós estamos no mundo, meu irmão. Nós não estamos no céu ainda. Então a nossa função como igreja é levantar a mão e ajudar aqueles que precisam de nós, ajudar o irmão que precisa, ajudar a irmã que precisa, orar com esse irmão, orar com essa irmã. Nós vamos lidar com várias situações e não podemos jogar gasolina no fogo, mas vamos ser pacificador, como está em Mateus capítulo número 5. Quando a pessoa vier falar alguma coisa que vem desabonar a vida dela diante de Deus, não é que ela está errada, não é que ela está certa, mas muitas das vezes, irmãos, isso vai tirar ela, a alegria dela de servir a Deus, vai tirar o compromisso dela da presença do Senhor. Então vamos ajudar, vamos saber ouvir mais, vamos estender as mãos, porque nós não somos melhores do que ninguém. Amém? O seu fracasso da sua família é o meu fracasso. O fracasso da sua família é o nosso fracasso. Porque igrejas fortes, irmãos, famílias fortes, famílias renderam aos pés do Senhor. Então nós temos que ajudar um ao outro, né? Tem muitos irmãos passando por dificuldade, e tem gente que usa, o inimigo lança a língua dele para ele falar mal. Olha lá fulano de tal, não dá exemplo dentro de casa. Irmão, não faça isso. Você não sabe o que está acontecendo, meu irmão. E tem hora que a gente está numa fragilidade tão grande que nós não temos condição de escutar certo tipo de coisa, né? Eu lembro de Jó. Jó estava num momento tão difícil da sua vida que ele precisava de um amigo, de alguém abraçar ele, de alguém trazer um conforto para ele. Chegou 3 homens
falando o quê? Falando que tinha pecado, que tinha desagradado a Deus, que ele precisava consertar a sua vida. E isso tudo, meu irmão, acabou de julgar Jó mais para baixo ainda. Mas Deus teve misericórdia em Jó. Eu quero dizer que Deus tem misericórdia em nós. Então vamos estender as mãos para aqueles que precisam, meu irmão. Amém? Nós estamos chegando agora na penúltima ceia do ano. Mas vamos chegar junto na última. E vamos iniciar 2023 juntos. E vamos passar 2023 juntos na presença de Deus. Como ministro da palavra do Senhor, irmãos, eu profetizo na vida desta igreja: ninguém vai cair em 2023, a sua família vai ficar firme na presença do Senhor, o Espírito Santo vai criar a situação, e a sua família vai se dobrar diante do Senhor, reconhecendo que só Ele é Deus. Em nome de Jesus, todas as armadilhas do inimigo vão cair por terra, porque Deus vai entrar com providência. A mão do Senhor vai te sustentar, não vai ser você mesmo, mas vai ser a mão de Deus, vai ser a sua disponibilidade de deixar Deus trabalhar no seu coração, de se render a Deus, de deixar o Espírito Santo dominar o seu coração, dominar as suas vontades, dominar a sua mente. É Ele que vai te sustentar, e você não vai fracassar. Porque tem hora, meu irmão, que a gente tem essa mentalidade: será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir permanecer? Mas vai. Não pela sua própria força, mas pela força do Senhor. É Ele que vai nos ajudar. Amém? Então entenda, meu irmão. Vamos ajudar um ao outro. Porque fazendo assim nós vamos ter condição de ajudar aqueles que estão lá fora, nos vícios, no pecado, sofrendo, que precisa conhecer a eternidade. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas Deus nos destinou para a aquisição da salvação. Eu quero que você entenda isso. Deus não tem prazer no fracasso de ninguém. Deus não tem prazer na derrota de família nenhuma. Mas por que isso acontece, pastor? São várias situações, mas eu e você não pode contribuir para isso. Um mau testemunho, às vezes, né? Hoje chegou a hora da igreja brilhar, dar um testemunho mais firme na presença do Senhor, ter mais credibilidade. Nós não sabemos as dificuldades que nós vamos enfrentar em 2023, mas tem uma coisa: vamos fazer um compromisso de ser mais fiel a Deus, de ajudar mais um ao outro, amém? De ser mais amigos uns aos outros. E outra coisa, ajudar aqueles que estão precisando de nós, porque temos essa missão. E Jesus sabia que os discípulos precisavam pregar o Evangelho, precisavam ter força para aguentar as lutas, né? Para ajudar um ao outro. Olha para vocês verem, se você for ver lá no livro de Atos, você vai ver no capítulo 4, os discípulos serão presos. Depois você vai ver lá em Atos capítulo 12, os irmãos orando para eles. Então tinha gente que estava na retaguarda, outros estavam na frente da batalha, mas outros estavam na retaguarda. Então, ou seja, todo mundo precisa trabalhar, irmão. Todo mundo enxerga uma coisa, tem muita coisa para ser feita na obra de Deus. Ah, pastor, mas o que eu posso fazer? Ora a Deus, Deus vai te mostrar. Cada um tem uma função, meu irmão. Eu não sei se você é olho, se você é nariz, se você é boca, se você é unha, mas uma coisa é certa: todo mundo é importante. 1 Coríntios capítulo 12 fala assim, que até uma unha que nós pensamos não ser importante, ela é importante para Deus. Então ache o seu lugar na obra de Deus. Vamos fazer alguma coisa para o Senhor, amém? Porque juntos, meus queridos, nós conseguimos vencer as batalhas, amém? Vamos comunicar com os santos as nossas necessidades, meu irmão. E saiba ouvir as coisas também, saiba guardar para você, tá? Hoje o problema maior que está acontecendo em muitas pessoas é isso: nós não podemos ter mais amigos lá fora do que aqui dentro, não, gente. Eu não aceito isso. Tem crente que é muito amigo de gente lá fora e não tem nem amigo dentro da igreja. Está errado, meu irmão, está errado, né? Porque nós vamos morar no céu. Lá não pode ter diferença, lá não vai ter diferença entre nós. Então, ou seja, nós temos que ter maturidade e temos que rever também alguma coisa, porque é aprender todo dia com Deus, amém? Vamos ficar de pé, meus queridos. Eu quero orar pela sua vida agora, em nome de Jesus. Eu quero passar a orar. Repete comigo bem forte: eu preciso de ter comunhão com Deus. Mais uma vez: eu preciso da minha comunhão com Deus. Eu preciso da comunhão do meu irmão. Eu preciso trabalhar para o Senhor, dar fruto para o Senhor. Amém. Essa mensagem se resume aqui. Você
fruto para a glória do nome do Senhor. Amém? Você tem o privilégio de estar na mesa do Senhor nesta noite. Eu vou orar por você, depois nós vamos iniciar a nossa ceia. Ore comigo agora. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus eu preguei a sua palavra, que só tem me dado nessa noite. Pai, perdoa nossos pecados, perdoa nossas transgressões, perdoa, meu Deus, aquilo que nós temos deixado de fazer para o Senhor. Oh, meu Deus, muito obrigado, Senhor. É o Senhor que é um Deus que restaura, é um Deus que perdoa, é um Deus da segunda oportunidade, é um Deus que não olha muitas das vezes para as nossas ignorâncias, mas é um Deus, meu Pai, que está pronto a nos perdoar, a nos restaurar, a nos tornar dignos de estar na Tua presença, de ser um vaso de excelência na Tua casa, de ser um instrumento nas Tuas mãos. Eu ministro na vida desta igreja, Senhor, na autoridade do Teu Espírito Santo, não, meu Deus, por minhas habilidades, mas é pelo Senhor, meu Pai, impulsionado pelo Teu Espírito, que essa igreja venha gerar fruto, venha gerar comunhão, Senhor. Todas as barreiras, meu Deus, que existem no meio do Teu povo, venha cair por terra, que nós venhamos ser envolvidos pelo Teu amor ágape, pelo Teu amor celestial, o Teu amor sem interesse, o Seu amor, meu Pai, incondicional. Venha nos inundar com o Teu amor nesta noite, meu Pai. Venha nos ajudar, meu Deus. Venha nos dar dons espirituais, dons, meu Deus, talentos para servir a Tua obra com excelência. Que nós venhamos, ó Deus, se doar em favor daqueles que estão perdidos. Que nós venhamos, ó Deus, ajudar aqueles que precisam, Senhor, conhecer o Teu amor, aqueles que estão nos vícios, aqueles que estão andando como uma ovelha errante, que estão distantes do seu pastor, mas que o Senhor, através da nossa vida, meu Pai, venha nos ajudar a trazer essas almas para o Teu aprisco, a se tornar, meu Pai, um discípulo do Senhor, a se tornar uma alma para a Tua glória, na Tua presença. Eu ministro a vitória na vida do Teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor em forte. Aleluia. Pois teus pecados Jesus perdoou, quando Deus o sangue viu, em Jesus já verteu, passará sem te ferir, no efeito assim sucedeu. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os nossos irmãos. Uma ótima semana para vocês.